Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bom? Foi semana passada, eu passei um short, né, de um pedaço de uma ministração que eu fiz lá no ministério, onde eu congrego, falando sobre as bem-aventuranças. E eu costumo é, assistir muitas ministrações na internet, e isso edifica a minha vida, me alimenta no Senhor. E os dias que eu não tenho culto, isso me deixa mais próximo ao Senhor e também me agrega conhecimento, entendimento, porque nós precisamos buscar sabedoria, entendimento, inteligência e aquilo que nós não temos. E nem sempre nós temos toda uma bagagem, mas o Senhor, Ele usa também outros servos na ministração da palavra dele, nos louvores, né? Não somos só nós que temos, que somos, né, os escolhidos, que temos a presença do Senhor. E nós precisamos ter essa visão, mas também precisamos ter visão de pessoas que estão ali para aparecer. Mas de todo, alguma coisa a gente vai tirar, e a gente precisa pedir direção ao Espírito Santo sobre aquilo que é bom para as nossas vidas, para a edificação de nossas vidas e nos aproximarmos dele. Até as coisas que são mais, né, vai nos dar experiência para não cair naquele mesmo erro, não sermos fatídicos, né, e fazermos a mesma coisa. Nós, como disse o pastor Cláudio Duarte, nós podemos aprender com os nossos erros, mas também podemos aprender com os erros dos outros, né? E o Senhor tem ministrado o meu coração e insistido para que eu trouxesse essa palavra aqui. Então, abram suas Bíblias lá em Mateus capítulo 5. Vamos começar o capítulo 5 de Mateus, é o início do Sermão da Montanha, né, que Jesus veio nos ensinando. Esse sermão, as bem-aventuranças, é um manual para as nossas vidas. E às vezes a gente fica igual cachorro em volta do nosso rabo, quando a verdade, quando Jesus nos instruiu, está tudo aqui, né? Então a gente precisa aprender a buscar, a meditar e a nos alimentar do que está aqui, não do que as pessoas dizem, né? Porque às vezes a gente está no nosso foco sem saber como agir, e a gente vai buscar pessoas para poder nos instruir. Quando o Senhor, Ele quer que a gente faça o quê? O que está nas primeiras bem-aventuranças, que Jesus nos instruiu a sermos pobres de espírito. E o que quer dizer sermos pobres de espírito? Sermos dependentes no Senhor. Sermos dependentes no Senhor. Então vá lá, leia a palavra, medite nesse capítulo 5 de Mateus, mas eu vou ler o restante para vocês, tá bom? Vamos ler do capítulo 5, do 1 até o versículo 12. O Sermão da Montanha, as Beatitudes. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus aqui, ele tinha, né, no capítulo 4, a gente já conhece que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, passou ali 40 dias e foi tentado pelo diabo quando esses 40 dias terminaram e ele teve fome.
Quando ele desceu, né, porque ele foi ali para ser revestido de poder e começar ali o seu ministério. E quando ele desceu, ele soube da prisão do João Batista, do seu primo, né, além de ser irmão em Cristo Jesus também. Ele é irmão em Deus, né, e eles eram primos consanguíneos, né. E aí ele começou a pregar o evangelho, né, a falar para o povo se arrepender dos seus pecados. E ali ele começou visitou o Simão, conhecido Pedro, já chamou ele como discípulo, o André, seu irmão, e ali ele foi chamando, convocando os seus discípulos e começou a fazer os seus milagres, né, curando, e a multidão começou a seguir Jesus, e ele viu que aquela multidão estava sedenta, né, da palavra, porque eles seguiam o quê? A lei mosaica, né, os fariseus, né, endureciam ali e ninguém conseguia seguir a lei. E aí Jesus veio não para burlar lei, conforme ele começa lá no versículo 17, né? Porque Jesus ele não veio burlar lei, mas ele viu que aquela multidão estava perdida. Então ele subiu ao monte e ali ele começou, não com sermão, não com palavras para machucar ou palavras que fosse ofender ou já chicotear, mas ele veio ensinando, nos dando um guia para nossas vidas, como que nós devemos ser, como que nós devemos nos comportar. E a primeira delas, as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é sermos pobres de espírito, né? Que isso, como eu já falei lá, é sermos dependentes do Senhor. Um filho, ele é dependente do teu pai. Quando o filho começa a andar, quando ele começa a andar de bicicleta, é o seu pai ou sua mãe que vai instruir, que vai segurar ele ali, e ele vai começar a dar os primeiros passinhos, porque os pais vão estar ali, né, com os braços ali, e ele começa a se soltar do sofá, das paredes, porque ele sabe que o pai dele vai segurar ele ali, ele vai estar seguro. E é assim que Jesus nos quer, né, seguros, nos sentirmos, para que nós nos sentimos seguros. Nós estamos vendo que a palavra do Senhor está se cumprindo. E se nós não nos colocarmos na dependência do Senhor, como que nós vamos estar preparados quando as coisas acontecerem, quando a coisa apertar? Eu falei também lá na igreja, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas que estão na igreja são evangélicos. Poucos são os que não são evangélicos, que estão indo para a casa do Senhor. Mas eu entendo que o Senhor está preparando o teu povo. Está preparando para o dia que as coisas irão apertar, fomes irão vir. A natureza, você vê aí, está louca. Os dias são muito quentes, quando chove é destruindo um monte de coisas. As coisas já começaram a chegar aqui no Brasil. O Brasil já está sentindo as condições do clima lá para o sul, né? E muitos lugares, né, há desmoronamento de terra. Em São Paulo isso já acontecia, né? Sempre aconteceu, mas as coisas estão acontecendo com mais frequência. Os dias são curtos. Parece que a gente nunca consegue colocar a nossa agenda em dia. A gente se programa e a gente não consegue fazer nada. Então, assim, a gente está vendo os rumores de guerra. Então, isso tudo é eminência de que a palavra do Senhor está se cumprindo e vai se cumprir. Por enquanto, isso é um alerta para nós estarmos posicionados. E se nós não estivermos posicionados, quando vier o sinal da besta, que ao que tudo indica é o chip na nossa mente, onde a gente vai, o lance todo é de falar que nós vamos poder programar tudo pela nossa mente, a gente vai dar ordens, mas a verdade é que nós seremos ali controlados através desse chip. E aí, quando vier esse chip, você vai estar preparado a negar esse chip? Não foi a vacina do coronavírus. Muitos evangélicos não tomaram uma postura, isso é com eles. Mas aquilo dali já não era, né? Porque assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo, existe tempo para tudo. Ainda não era chegado aquele tempo. Quem teve que descer a cova desceu. Não pelo coronavírus, mas porque já estava no teu tempo. Né? Por quê? Porque estava em pecado. E o preço do pecado é o quê? É a morte. Então chega uma hora que ela vai chegar. Então a gente não morre por causa de câncer. Isso são consequências. Mas e aí? Quando vier a ordem para você poder usar, porque vai ser uma moeda única. Você não vai ter mais dinheiro em espécie.
seu cartão de crédito já tem chip, você é totalmente controlado pelo seu celular, né? O 5G, se o seu celular estiver desligado, ele te dá a localização exata de onde você está. E aí você vai ter coragem de abrir mão da internet? E aí? Porque através disso você vai ser completamente controlado, vão saber. E aí quando você negar o sinal da besta, você vai estar com o celular. Mas aí como que você vai pagar suas contas? Como que você vai ter sinal de internet? Você vai ter coragem? Você está preparado para isso? Então aqui Jesus, ele começa a nos dar um manual de como nós devemos nos comportar. Né? Porque se o Senhor mandou corvos levar carne para Elias lá no riacho de Querias, será que ele não vai te alimentar também? Mas será que você está realmente preparado a estar e a ficar na dependência do Senhor? Então eu volto a dizer, o Senhor está nos preparando, o Senhor está chamando a nossa atenção para isso. Não seja negligente para os sinais. E aí vem a segunda bem-aventurança, que ele fala que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Esse choro não é verdadeiramente o de você chorar, o ato de chorar, mas reconhecer o teu pecado, se arrepender, né? E se colocar ali, Senhor, me perdoa, de ser regenerado, de estar regenerado, de confessar o Senhor como teu Salvador. E aí vem os bem-aventurados, né? São os mansos, porque eles herdarão a terra. O que Jesus falou? Sede manso e simples como eu sou, né? Jesus se deu, ele nos deu esse exemplo para nós sermos mansos como ele. Então esse manso é sermos como Jesus, é levarmos ele como nosso exemplo. Jesus, ele não bateu. Ele batia quando era necessário com os fariseus, porque queria o quê? Se dizer que eram de Deus e não fazia vontade de Deus. E aí via massacrando ele, falando que ele estava vindo por Beelzebu. Então ele respondia à altura dentro da palavra do Senhor. Mas quando chegou o tempo dele ser crucificado, dele ser levado, dele ser açoitado, né? Ele não falou nada. Como ovelha, ele foi ao matador. E às vezes a gente quer retrucar, a gente quer se defender. E nem sempre a defesa está em nós, sobre nós, mas sim pelo nosso Senhor, que é quem nos justifica. E depois aquele, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso daí não é você fazer justiça com o teu próprio braço. Não é você, é deixar Deus fazer a justiça por você. Você será justificado pelo Senhor, né? E aí depois vem, né, que aqui, fome de justiça, e bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor tem misericórdia de nós e muitas vezes nós não temos misericórdia do nosso próximo e nem de nós mesmos. A gente fica se atacando, a gente fica se martirizando, e às vezes a gente entra em depressão, a gente entra num estado de ansiedade tão grande que a gente, né, que a gente quer tanto da gente, a gente exige tanto da gente, a gente se culpa tanto. Mas se a gente quer alcançar a misericórdia do Senhor, nós precisamos também praticar o que é o amor. Escolhermos o amor ao Senhor é uma escolha, não é uma obrigação. Da mesma forma, perdoar e sermos misericordiosos. Quando a gente escolhe amar o Senhor, amar a nós vai acontecer naturalmente ao nosso próximo. Da mesma forma, a misericórdia, o perdão. Então, se você tem alguma dificuldade sobre isso, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Porque aquilo que nós não podemos, o Espírito Santo pode. E aí depois vem, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? O Senhor sempre fala, né, pra gente ser como criança que ela apanha, daqui a pouco ela tá lá abraçando seu pai, ela esquece daquilo. Então seja limpo de coração, não deixa mágoa, não deixa a ira tomar conta de você, né? Peça sempre ao Senhor quando vê alguma coisa ruim, peça para Ele poder tirar aquilo. Se você tem alguma mágoa, alguma coisa lá do passado, alguma coisa que ficou, que te machuca, que aquilo te oprime, que aquilo te leva a estar em depressão, que aquilo te leva a estar triste, a chorar, às vezes você nem entendeu o que é. Peça ao Senhor para te lembrar e para poder limpar.
né? Porque o Senhor, o Espírito Santo, ele só pode trabalhar em nosso coração se ele estiver completamente limpo, puro de lixo. E depois vem bem-aventurados, né, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Você faz o quê? Quando você vê uma discórdia, quando você vê um irmão, você vai ali e bota mais lenha na fogueira ou você vai ali ajudar? Quando você vê alguém fofocando, você fica ali ouvindo, você ajuda a fofocar ou você simplesmente, irmão, vamos orar, vamos deixar disso. Vamos deixar isso. Né? Vamos orar pela vida daquela pessoa. Se aquele pastor errou, vamos orar pela vida do pastor. Ele é humano também, ele necessita, né, da nossa misericórdia, ele necessita das nossas orações. Ele é um só para cuidar de várias pessoas. E não é fácil. E aí depois vem né, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, né? Exultai ou regozijai-vos, né? E alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? Eu não gosto de pegar o microfone para ficar falando, ai, foi tão difícil chegar aqui, até aqui é peleja, é luta. Quem não sabe que evangélico, que os cristãos mesmo, né, aqueles que servem ao Senhor são perseguidos, são caluniados. Mas às vezes a gente quer falar isso para poder, será que é engrandecer? O que é? É sermos coitadinhos? É sermos dignos de pena? Deus não tem pena de ninguém. Deus não tem pena de nós. Ele sabe exatamente até quanto nós podemos suportar. E aquilo que nós não podemos suportar é o quê? O que Paulo falou? A tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós temos que ser fracos sim. Nós temos que declarar nossa dependência no Senhor, a nossa fraqueza no Senhor. Porque quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. No Senhor, não em nós mesmos. Quantas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei várias vezes, o Senhor tirava o tapete debaixo do meu pé, caía de cara no chão, que eu já estava me achando, né? Orava, jejuava, lia a palavra, tô fortuna, aquela coisa toda, né? Segura de mim, de repente, pá, vai com a cara no chão. Não, não é por aí. Não é por aí. Você vai até um tempo, daqui a pouco você quebra a cara. É por isso que muitas pessoas acabam desistindo do caminho do Senhor. Então, medite nessa palavra. Se coloca na dependência do Senhor. Busque a palavra do Senhor. Medite. Sempre que você tiver alguma dificuldade, venha aqui em Mateus 5. Porque isso daqui é um manual de Jesus para as nossas vidas. É tão simples. Eu sei que não é fácil. É simples, mas não é fácil. Mas Jesus é o nosso modelo, o nosso único modelo, tá bom? Que o Senhor esteja acima de tudo, acima de você, acima do seu marido, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos. Coloque Deus acima de tudo. Se você é solteiro, peça ao Senhor um marido que vá amar o Senhor muito mais do que a você. Não queira estar na frente do Senhor, porque você não vai suportar essa luta sozinha. Tá bom? Vamos orar. Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te dou por esse momento, graças te dou pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos preparar, porque o Senhor já vem falando há milhares de anos sobre a volta do Senhor, sobre os sinais que antecederiam a volta do Senhor. E o Senhor, meu Pai, está nos mostrando, está nos despertando para isso. Então, Pai, que nós não venhamos a nos preparar, porque até para isso o Senhor nem avisou qual seria o seu dia, porque seria muito fácil. A gente faria tudo que a gente teria que fazer, o dia tal. Então, no dia anterior, eu vou lá, vou me arrepender, vou me quebrantar, mas aí nós também correríamos o risco de estarmos em tamanho pecado, porque a tua palavra também diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E será que nós nos atentaríamos para isso? E da mesma forma, meu Pai, que Satanás não quer perder ninguém, o Senhor também não, mas o Senhor quer o melhor. O Senhor não quer a gente simplesmente para fazer volume no céu, mas o Senhor quer
a gente para poder cuidar da mesma forma que o Senhor cuida aqui, de forma ainda melhor, porque no céu, do seu lado aí, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, mas vai ter, meu Pai, adoração, conforme os anjos te adoram, Pai. Mas lá no inferno será só ranger de dentes, será só dor. Toda essa dor que a gente sente aqui vai ser elevada ao cubo, ao quadrado. Eu não faço ideia, porque com certeza o inferno não é uma coisa boa. Lá não tem luz, deve ser frio, deve ser quente, deve ser muito frio, muito escuro, mas deve ser uma coisa tenebrosa. Fora que Satanás não deve ser nada bonito, porque um ser que caiu do céu aqui na terra, com certeza ele deve estar um caco, um lixo. Então, Pai, que nós venhamos a buscar a tua face, porque tudo que leva para o inferno é muito fácil, a porta é larga, conforme a tua palavra diz. Mas para conquistar o céu é a força, para estar do teu lado é a força. Jesus pagou um alto preço e pagou um preço de sangue por nossa vida, por resgate das nossas almas. Então que a gente possa sermos gratos e termos o Senhor, meu Jesus, como nosso exemplo maior, nosso mestre, nosso pai, nosso irmão, nosso tudo. E nos ajuda, Espírito Santo, a nos aproximarmos e a não nos afastarmos do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está ouvindo esta palavra e que a tua palavra possa entrar no coração de cada um aqui. Visita aqueles que estão se sentindo mal, que estão adoentados, que estão sentindo algum mal-estar na alma, que todo mal seja repreendido, que todo ataque de Satanás seja repreendido em nome de Jesus, que essa pessoa sinta o seu refrigério, Pai amado, que essa pessoa sinta a tua paz, o teu conforto, porque eu não posso nada, quem pode é o Senhor. Em nome de Jesus que nós lhe agradecemos e lhe pedimos. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Grande beijo e até a próxima.